Olá, minha querida turma de Introdução ao Estudo do Direito. Estamos iniciando aqui mais uma aula express, uma aula rápida, com vistas a gente atender ao esclarecimento de alguns conceitos prévios ao estudo do direito. Dentre esses conceitos que nós vamos estudar aqui, eu elenquei alguns que são classificados segundo outras disciplinas que vocês já aprendem no próprio estudo do curso de Direito. Essas disciplinas são Teoria Geral do Direito, Teoria do Estado e, no caso, o estudo sistemático do ordenamento jurídico. Poderia estar dentro do campo da teoria do Estado, mas normalmente não está. Mas está dentro propriamente da introdução ao estudo de direito, que nós aprendemos cada um dos ramos, conceitos básicos, diplomas, aspectos de regência de cada um dos ramos. O que são os ramos do direito, né? Todas essas questões que nós vamos colocar. Pessoal, teoria geral do Estado, eu vou correlacionar com a teoria geral do direito, tá? E do direito. Nesse sentido, pessoal, nós temos aqui o conceito de Estado. O conceito de Estado que nós tem o Estado, né, o conceito de Estado da ciência política, que é um conceito muito mais abrangente. São vários conceitos de Estado, segundo vários autores, e várias visões históricas acerca da formação do Estado. Por exemplo, na visão marxista, nós temos aí o materialismo histórico. O materialismo histórico é o quê? É a visão, é a releitura do processo de formação da história segundo a briga pelo patrimônio, segundo a briga pela propriedade. Por fincar a propriedade, que aquele que cria a propriedade, ele ao mesmo tempo cria a não propriedade de alguns, né? Porque se um tem propriedade, alguém não terá propriedade sobre aquele mesmo campo. O conceito de propriedade é um conceito exclusivo, não inclusivo, né? Bem, pessoal, são várias teorias acerca da formação do Estado. O que eu gostaria que vocês gravassem como um conceito didático e um conceito aplicável nos dias de hoje é um conceito que não diz respeito a nenhum doutrinador, mas que advém da prática, da observação da prática. O Estado hoje é o grande polo de origem da formação do direito legítimo. Então, o Estado reconhecido na sociedade internacional, ele emana normas jurídicas e, no caso, para haver Estado é necessário que haja o monopólio da força. Então, vamos colocar assim como característica: o Estado é a pessoa jurídica que monopoliza a força em um dado território, monopoliza, tá? Monopoliza a força em um dado território e, concomitantemente, ou ao mesmo tempo, estabelece o direito, tá bom? O que é o direito, então? Um conjunto de normas, de padrões de conduta que são predispostos, são estabelecidos, são criados pelo Estado e, na hipótese de sua não observância, esses preceitos de conduta darão causa, a violação desses preceitos darão causa à utilização da força pelo Estado em detrimento tanto de um cidadão quanto de um não cidadão, tanto de um nacional quanto de um não nacional, tanto de um estrangeiro quanto de um nacional. Ok? Vamos assim então? Tá certinho? Às vezes eu confundo com o quê? Falava na. Esquece, na China. É o quê? O quê? Enfim. Pessoal, pessoa jurídica, então, é um conceito também que nasce, segundo alguns, né? Claro que você estudando o processo histórico, vai encontrar sempre um autor falando, não, a pessoa jurídica nasceu lá na Casa do Chapéu. Eu sei. Mas se tem na literatura jurídica moderna que o conceito de pessoa jurídica nasce nessa visão moderna com a libertação da escravidão americana. Né? Então a pessoa jurídica ela nasce imbrincada com o processo de libertação, de fim da instituição da escravidão africana nos Estados Unidos. Ele está completamente imbrincado com aquilo, tá? Depois eu vou lançar um conteúdozinho sobre isso, como a pessoa jurídica, no conceito de responsabilidade patrimonial, ela surge
e de que maneira ela se correlaciona com a libertação da escravidão, do Instituto da Escravidão, com o fim do Instituto da Escravidão dos Estados Unidos. De qualquer maneira, vocês sabem então que o Estado é uma pessoa jurídica de direito internacional público, sujeito de direito externo. No Brasil, quem representa o Estado brasileiro, fora do Brasil, na sociedade internacional, é a União, né? Não é à toa que o presidente é o chefe de Estado de governo. Bom, então ele é uma pessoa jurídica, que é uma criação do direito, né? É uma ficção jurídica em relação à qual nós atribuímos responsabilidades e direitos, prerrogativas e poderes, certo? As prerrogativas é sempre assim, sempre que há uma prerrogativa há um dever. De qualquer maneira, pessoal, não fugindo do tópico, nós conceituamos aí o que é o Estado. Seguidamente, vamos conceituar o que é o cidadão. Cidadão. Cidadão é a pessoa física, correto? É a pessoa física que detém nacionalidade brasileira. Correto, pessoal? Cidadão, então, é a pessoa física que tem nacionalidade brasileira. Por que cidadão? Porque ele é um partícipe da soberania. Por quê? Porque ele é um átomo da soberania. Porque esse cidadão, nele está figurado, está personalizado o poder de voto, o poder de composição do poder do Estado democrático. O poder de composição daquele que figurará, daquele que personificará, por sua vez, em regime de delegação, em regime de representação democrática, o poder estatal. Então, o cidadão é aquele que detém direitos políticos, certo? Quem está com os direitos políticos suspensos? Os que estão com direitos políticos suspensos ainda são cidadãos, certo? Então, eles têm um conjunto de leis que se aplicam a eles, que são benéficos e que são além dos direitos que se aplicam aos estrangeiros. Claro, os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição se aplica tanto ao estrangeiro quanto ao brasileiro. Mas o brasileiro detém uma estrutura complementar de direitos e deveres perante o Estado brasileiro, dentro do território brasileiro ou fora dele, né, caso em situações jurídicas em que o ordenamento brasileiro demande um certo ato ou uma abstenção em país estrangeiro, de conduta. Então, o cidadão não é o estrangeiro. O cidadão é o brasileiro que esteja com seus direitos políticos ativos ou suspensos. Correto? Beleza? Cidadão, então, esse é o conceito, pessoal. Temos um outro conceito, detém a nacionalidade brasileira. Vou colocar só partícipe da soberania, tá? Ele é o partícipe da soberania. Vocês sabem a diferença entre cidadão e súdito? O súdito não detém poderes na composição do Estado. O súdito não detém poderes na composição do Estado. O súdito, ele está submisso ao poder estatal. O cidadão, ele está altivo perante o Estado, porque ele foi um partícipe na criação daquela lei que o rege. Então, nós podemos dizer, de alguma certa maneira, que só existe cidadão onde há regime democrático. Correto? Onde não há regime democrático, não há cidadão. Ah, professor, mas tem, por exemplo, na Alemanha nazista não havia regime democrático, mas havia o cidadão alemão. Sim, mas na medida em que a pessoa que ocupa a posição de poder, mesmo que numa república, ela possa subverter as leis porque não encontra anteparo lícito às suas vontades, como é que nós vamos dizer que um poder está condicionado ao cidadão? Então o cidadão não é partícipe de nada. A partir do momento em que uma ditadura se instala, nós não temos mais cidadãos, nós temos súditos. Tá? Claro que isso é questionável, pessoal, mas na prática nós podemos, é bem lógico nós entendermos isso. Conceito de Estado, conceito de cidadão. Agora vamos para o conceito de território. Território. Território é uma porção geográfica, né? Uma porção geográfica de ocupação humana potencial que pertence a um determinado Estado.
vocês não vão achar nesse planeta um território sequer que não seja objeto de relação jurídica com o Estado. Não no planeta Terra. Claro que a expansão para o universo aí, com Marte, etc., já é um outro aspecto, né? Que o direito já detém alguns protótipos de legislação, mas que eu vou dizer para vocês que eu não estudei muito esse assunto, tá? Mas na Antártida eu sei que nós já temos tratados a respeito desse assunto, que divide aquela região geográfica do mundo de difícil exploração entre os países numa comunhão territorial nesse momento, né? Um acordo que nasce na década de 50, que envolve naturalmente investimentos de todos os países ali para que haja um respeito à disposição de cada país, à ocupação de cada país de sua parte. Mas claro que é algo muito indefinido ainda, tá, pessoal? Então, território é uma porção geográfica na qual o Estado exerce sua soberania ou se relaciona com soberanias equidistantes. Pessoal, não tem como haver dois poderes soberanos num determinado território. No Brasil, quem manda no Brasil é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é soberano. No momento em que o Estado brasileiro não mande mais no seu país, nós não teremos mais soberania. Aquele território não será mais brasileiro. Então, para que o território seja de um determinado país, isso envolve o monopólio exclusivo e legítimo da força. E o reconhecimento perante os outros estados de que aquele monopólio da força naquele território, naquela região geográfica, é legítimo. Nas regiões que não pertencem especificamente a nenhum território, mas cuja figura jurídica de ocupação desses territórios, por exemplo, a Antártida, ainda está indefinida, aí a única hipótese nós temos ali uma equidistância saudável entre as soberanias dos países é por meio de um tratado internacional, sobretudo balizado no âmbito da Organização das Nações Unidas, que a maioria dos países do planeta é signatária, certo? Do Tratado de São Francisco. Alguns entraram depois. Pessoal, então nós temos aqui no Conceito de Teoria Geral do Estado do Direito o conceito de Estado, cidadão e território. Seguidamente, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre os conceitos institucionais do Estado brasileiro. Esses conceitos institucionais envolvem as instituições que compõem o Estado brasileiro. Pessoal, quem quiser olhar o esqueleto do Estado brasileiro, tem que olhar para um único diploma jurídico. E aí eu já respondo uma pergunta aqui de baixo, tá bom? Um tópico aqui de baixo. Que é o seguinte: principais diplomas jurídicos, ou principais leis que compõem o Estado brasileiro. Principais diplomas jurídicos, nós podemos elencar já então a própria Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, tá bom? Esse é o termo correto, CRFB, tá bom, pessoal? Então, a Constituição é o esqueleto do Estado brasileiro, é a estrutura básica do Estado brasileiro. Ali nós conseguimos ver de maneira crua como se compõem as relações de poder no país. Conceito institucional, então nós temos as instituições. Entre as instituições bases do Estado brasileiro, nós temos o quê? Os poderes, né? Ou emanações do poder soberano. Nós temos então, o que é isso aqui? Executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes, pessoal, na visão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, que foi doutrinador, foi professor da USP, foi secretário na época do PSDB, diversos mandatos lá em São Paulo, nós temos as funções típicas e as funções atípicas de cada poder. As funções típicas do executivo é executar leis, né? E estabelecer normas infraconstitucionais que vão regular a aplicação dessas leis gerais e abstratas estabelecidas pelo Poder Legislativo, por sua vez, cuja função típica é justamente editar leis, leis em sentido lato, mas, sobretudo, as leis complementares e ordinárias. Tem resolução, isso está tudo na Constituição, tá? Resolução, nós temos outras espécies normativas que estão lá no artigo
60 da Constituição, se não me engano. O judiciário também tem sua função típica, que é julgar processos, né, casos concretos, frutos de litigância ou não, no caso da jurisdição voluntária, julgar questões sociais que são submetidas a ele por meio de uma autuação chamada processo judicial. Uma maneira de você documentar fatos, documentar problemas sociais, e esses problemas são resolvíveis, segundo a legislação, pelo judiciário. Então nós temos aqui executivo, legislativo e judiciário, que estabelecem funções típicas e funções atípicas. As funções atípicas são funções que não são propriamente desses poderes, mas que são, vez ou outra, exercidas por eles. Exemplo, legislativo contrata servidores. Legislativo cria seu regimento interno. O judiciário faz a mesma coisa, o regimento interno do tribunal. Não é? É uma função legislativa de editar um regimento para como se darão os trabalhos na casa. Isso, inclusive, é matéria interna corporis, né? Matéria interior do órgão, que não pode ser objeto, muitas vezes, de interferência de outro poder sobre aquele regramento. Então, cada um desses poderes exercem funções típicas e atípicas. Eles estão divorciados por meio da teoria da separação de poderes. Tá? Então, um outro instituto aqui do Estado brasileiro é a separação de poderes. A separação de poderes visa o quê, pessoal? Visa o equilíbrio entre as elites que compõem o poder político no Estado brasileiro. Professor, poder político é judiciário? É. Poder político é os três poderes, tá bom? Encampados. Quais são os órgãos de cúpula de cada um desses três poderes? No âmbito da União, claro. Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal. Legislativo, nós temos o Congresso Nacional, que é bicameral no Brasil, Senado e Câmara. E nós temos o Executivo, que é, sobretudo, encorpado aí pela Presidência da República. A separação de poderes significa a separação dessas funções e separação, portanto, dessas elites que compõem cada uma dessas funções. Isso, notadamente, se pode ver quando você exige que um juiz, para que seja político, para que seja um candidato a um cargo do Legislativo ou Executivo, ele se desincompatibilize. E, às vezes, até para ocupar uma função ministerial, como o caso do juiz Sérgio Moro, que teve que sair da magistratura para ocupar a função de ministro. Desincompatibilização. Isso ocorre também com as carreiras do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes teve que sair do Ministério Público para ocupar a função de secretário. Né, pessoal? Bom, separação de poderes. A separação de poderes almeja, portanto, estabelecer campos típicos e atípicos de atuação. Os campos típicos são o foco principal dessa separação de poderes. A separação de poderes, ela é uma cláusula pétrea da Constituição e ela também garante a forma republicana de governo. República, vou colocar só república, tá? República, res pública, coisa pública. O monarca e o Estado eram a mesma coisa. O Estado sou eu. Luís XIV, na França, dizia isso. Por quê? Porque o Estado francês ele era encorpado na figura do Luís XIV. No momento em que nós estabelecemos uma república, a existência da França enquanto si independe da figura de quem governa. Vocês entendem? Então não tem como você falar, não tem como, por exemplo, o presidente Bolsonaro falar que o Brasil é ele. Na república, não. O Brasil é a Presidência da República em conjugação com o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que são os órgãos da União que coordenam o sistema federativo. Pessoal, após a República, eu gostaria de destacar por aqui o regime democrático, o regime político democracia. Democracia significa a possibilidade de cada um dos países, de cada uma das populações que compõem os países, de elegerem, por meio do voto, direto ou indireto, de elegerem seu governo. E elegendo seu governo, na verdade, significa eleger a sua própria lei. A teoria democrática, republicana, calcada na premissa da separação de poderes, tem sua base na teoria do contrato social, que vem dos contratualistas, que são uma continuidade do movimento iluminista europeu. Portanto, a teoria do contrato social de Rousseau afirma que o Estado, olha o Estado aqui, ele nasce de uma escolha
entre pessoas que ocupam determinado território. Essas pessoas estabelecem leis as quais as regerão. E essas leis são passíveis de serem complementadas, transformadas e afastadas. A possibilidade dessas leis serem complementadas, transformadas, afastadas, invalidadas, é fruto do quê? Do poder cidadão, de reestabelecer, de transformar, de retirar e colocar a figura do governante eventual, o governante do momento, o governante momentâneo. É por isso que essas reeleições presidenciais não são bem vistas, né? No máximo, nós temos um limite na Constituição, estabelecido pelo Fernando Henrique, que disse que não ia fazer no governo dele, mas acabou fazendo, a possibilidade de reeleição no cargo do executivo. No cargo do legislativo, a reeleição é infinita, né? Que eu acho que deveria ser vedado também, porque político não deveria ser uma profissão, deveria ser, na minha visão, uma função temporária, ainda que durasse 12 anos, não tem problema, mas teria que ser temporária, não assim indefinida, né? De modo também a que você desse oportunidade a mais pessoas participarem do processo político e, portanto, ampliasse a democracia. Então, democracia, república, se calca na separação de poderes. A separação de poderes garante que haja respeito às leis básicas do Estado que estão estabelecidas na Constituição da República Federativa, do Brasil, no caso, né? Mas numa Constituição como um todo. Constituição, relembrando que é o esqueleto de um Estado. Pessoal, esses são os conceitos básicos que eu gostaria de falar com vocês hoje. Nós temos a Constituição da República, então, aqui. Nós temos também, dentre os principais diplomas jurídicos brasileiros, o Código Civil, que rege as relações de direito privado e também, às vezes, por vezes, né, de direitos não disponíveis, ou seja, direitos públicos que têm matizes na família e em algumas outras relações que não são propriamente disponíveis, mas de direito privado. Nós temos também o Código Penal. E aí, pessoal, cada um desses aqui tem suas leis processuais, são as leis de operação, as leis de instrumentalização e de judicialização desses direitos, que é o Código de Processo Civil, né? Código Civil e Processo, e o Código Penal e Processo, né? Quero prender alguém, como é que faz? Alguém cometeu um crime, como é que faz para prender essa pessoa? Ué, tem o processo penal que dita os instrumentos para a viabilização da concretude do direito material. Temos também, pessoal, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, na verdade, né, poderia até estar na Constituição isso aqui, viu? Mas, por uma técnica legislativa, foi recepcionada, mudaram o nome da Lei de Introdução ao Código Civil, mudaram o nome dessa lei para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que ficou propriamente, na verdade, o que ela sempre foi, normas de direito público, direito internacional privado, muitas vezes, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que poderia estar na Constituição, mas não, foi recepcionado e tem um status aí de lei complementar. Algumas vezes se confunde com a própria leitura da Constituição e, nesse aspecto, é uma norma insubstituível. Tá bom, pessoal? Então, nós temos isso. Gostaria de dizer para vocês que esse é o nosso tema principal. Código Civil, Processo, Código Penal e Processo, a introdução às normas do direito brasileiro. Podemos concluir aqui com o Código Tributário Nacional, que é como tomar o patrimônio dos particulares, cidadãos ou não, tá bom? Para sustentar as atividades estatais, é isso. É o Estado, então, entrando na sua esfera patrimonial para sustentar as atividades públicas. Por isso que as atividades públicas têm que ser bem sustentadas, senão você está simplesmente confiscando os bens da pessoa sem dar nada em troca, o que muitas vezes acontece aqui no Brasil. Bom, nós temos outros diplomas aí, pessoal, paralelos, Código de Trânsito Brasileiro, Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos também leis diversas, esparsas, mas eu acho que o principal nós estamos aqui. Poderíamos colocar também a consolidação das leis trabalhistas, que não é propriamente um código, tá? Mas muitas vezes funciona como se fosse. Não é um código porque não é propriamente o conceito de código. É um consolidado de leis trabalhistas, CLT. Eu acho que isso nós definimos bem aí os principais diplomas que compõem o Estado brasileiro. Pessoal, a aula de hoje então é sobre isso.
Já bateu 25 minutos. Agradeço a presença e a atenção de todos. Até a próxima aula com mais conteúdo e complementação. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.